Boa noite, quinta-feira, 22 de outubro. Hoje nós vamos falar do desafio que é conseguir uma vaga de emprego em tempos de crise. Para dar dicas para quem está à procura de uma oportunidade, recebemos a consultora de RH, Alexandra Fabre. 8 em cada 10 comerciantes de Bauru não devem contratar trabalhadores temporários para o fim do ano. Esporte. Noroeste convoca a torcida para o jogo que define o acesso do time para a Série A3. Já estamos próximos do mês de novembro e o comércio ainda não começou a contratar funcionários para reforçar o atendimento para as festas de fim de ano. Aqui em Bauru, de cada 10 lojistas, 8 falam que não vão admitir nenhum funcionário a mais. Dos poucos que vão contratar, a tendência é deixar mesmo para a última hora. Quem contava com esse período para conseguir uma colocação vai precisar insistir. Bruna está à procura de um emprego há 3 meses. A última colocação dela no mercado foi em uma vaga temporária. Por conta da crise econômica, ela não conseguiu ser efetivada. Agora, a assistente administrativa procura qualquer trabalho, mesmo que não seja na área em que está acostumada a atuar. Tá difícil o mercado de trabalho para conseguir arrumar um emprego. O que tiver é lucro, né? Porque tá na atual situação. O que as empresas têm alegado quando vocês vão procurar emprego? Por causa da crise, né? Tá tendo bastante corte de funcionários, por isso não está havendo contratação. E, infelizmente, a Bruna não vai ser a única a encontrar dificuldades para conseguir um espaço no mercado de trabalho. Nem mesmo o fim de ano, época em que normalmente as empresas abrem vagas temporárias, será garantia de emprego. Segundo essa consultora, houve uma queda expressiva no número de vagas oferecidas nos últimos meses. E o quadro não deve melhorar tão cedo. É um cenário do Brasil, né? Então, houve uma diminuição brusca esse ano, né? Nesse período de outubro até dezembro, tinha-se um número muito grande de vagas nos outros anos. Esse ano o número diminuiu bastante. Mas a falta de vagas não é a realidade apenas de Bauru. Segundo a Câmara Nacional de Dirigentes Lojistas, 88% dos empresários brasileiros não devem fazer contratações temporárias para o período do final do ano. Em Bauru, os números seguem a tendência nacional. 8 em cada 10 empresários não devem contratar funcionários temporários para as vendas de Natal. Em torno de 2 a 3 mil vagas, era todo ano praticamente que se contratar ao final do ano. Como já vem vindo desde o começo do ano essa crise, certo? Então os comerciantes estão se resguardando e não estão contratando e está ficando com os funcionários que tem também, certo? Para passar o dezembro com eles. Esse empresário do ramo de confecções deve abrir apenas 2 vagas para trabalho temporário neste Natal. E com um detalhe, ele pretende contratar somente em dezembro, quando o comércio de Bauru ficará aberto até às 10 da noite. Há necessidade de contratar, até porque o horário se estende um pouco mais em dezembro e nós precisamos de pelo menos mais 2 pessoas no nosso quadro. Mas mesmo assim, acho que ainda reduzimos em 50% em relação ao ano passado, que foi bem melhor do que esse ano. Segundo Marcos, na hora de escolher um funcionário para a vaga, o que mais pesa é a experiência e a facilidade de comunicação. O perfil, a experiência, a vontade, o dinamismo, né? São requisitos básicos para você contratar para esse período. A consultora de recursos humanos dá outras dicas para que candidatos como a Bruna, lá do início da matéria, consigam uma vaguinha e, quem sabe, até um possível emprego definitivo. Ele tem que se destacar nesse período, ele tem um período curto para mostrar que ele é o melhor. Então, é bom que ele tenha bastante iniciativa, se dedique no trabalho, né? Às vezes precisa passar do horário de trabalho, às vezes a pessoa já não quer passar. Então, assim, se ela realmente quer ficar, ela precisa se dedicar o tempo que ela tiver na empresa, se destacar o tempo todo. Tem que haver muita dedicação. Hoje, o dobro. E olha, a disputa está grande também entre quem quer se formar numa faculdade para encarar o mercado de trabalho. A Unesp divulgou hoje a relação candidato-vaga do vestibular 2016. Foram 103.677 inscritos para 7.355 vagas, o que dá uma média de 14,1 candidatos por vaga. O curso mais concorrido é o de Medicina em Botucatu, com 243,8 vestibulandos disputando cada vaga.
vaga. É a maior concorrência da história do vestibular. Depois de medicina, as carreiras mais concorridas são Direito em Franca, com 69,2 candidatos por vaga, Arquitetura aqui em Bauru, com a relação 51,2, Engenharia Química em Araraquara, com 45 por vaga, e Psicologia também em Bauru, com 44,1 inscritos por vaga. A concorrência de todos os cursos você vê no site da VUNESP. Agora, no fim do dia, chove em vários pontos do estado de São Paulo, incluindo Bauru, por causa da passagem de uma frente fria. Veja os detalhes na previsão do tempo. Chove em vários pontos do estado, nas regiões sul e oeste principalmente. Em muitas localidades, a chuva é forte, acompanhada de granizo. A partir de amanhã, a frente fria perde força e a chuva deve se restringir às regiões sul e leste. Em Bauru, podemos ter chuva a qualquer momento por causa da formação de células aqui na região. Agora a umidade do ar é alta, de 68%. Os ventos sopram a 16 km por hora. Hoje os termômetros variaram entre 21 e 36 graus. Nesta sexta, a mínima prevista é de 25 e a máxima de 35 graus. Depois do intervalo, vamos receber a Relações Públicas Alexandra Fabre, especialista em RH. Ela vai dar mais dicas para quem conta com as vagas que devem abrir no fim de ano para trabalhar. Daqui a pouco, voltamos num instante só. A gente continua falando das contratações temporárias para o fim do ano. Como você viu na reportagem, o comércio não está muito otimista para admitir vendedores temporários. Mesmo assim, é possível conseguir uma colocação profissional. Para dar dicas de como conseguir uma vaga, de como transformar um emprego temporário em definitivo, nós recebemos a gestora de recursos humanos, Alexandra Fabre, especialista em gestão de recursos humanos, melhor dizendo, né, Alexandra? Isso, Larissa. Obrigada por sua presença. Eu que agradeço de estar aqui. Nós vimos na reportagem que neste ano serão menos vagas. Sim. Mesmo assim, é uma oportunidade importante para quem está tentando se colocar no mercado de trabalho? Com certeza. A gente tem que pensar que nós estávamos num período que faltava uma mão de obra qualificada, um período antes da crise, né? Então, os empresários pegavam na época o que tinha de mão de obra. Hoje é uma grande oportunidade para aqueles que têm uma boa formação, um bom currículo, experiência, que estão no mercado, de se colocarem. Podem começar provisoriamente, mas de repente se destacarem, uma vez perante o que o empresário tinha até então. Quer dizer, antes, como sobravam vagas, muitos empresários contratavam e aquela pessoa não tinha a formação mais adequada. Exatamente, não tinha aquela qualificação adequada. Isso, exatamente. E, de repente, a gente tem hoje no mercado ótimas pessoas, com ótimos currículos e que talvez seja a oportunidade dela se destacar. E o que uma pessoa que precisa conseguir um emprego agora e está contando mesmo com essas poucas vagas que vão abrir, o que você indicaria que ela deve fazer? Primeiro ficar atenta às redes sociais, à internet, né, aos sites de busca de emprego. Muitos empresários optam por esse tipo de divulgação dessas vagas, né? E também as tradicionais, um pouco menos eles utilizam, mas também é muito utilizada os jornais, onde aparecem essas vagas. E ficar atento, né, para essas oportunidades. Embora um número menor, elas existirão. O correto é ir a essas agências de emprego ou ir direto na loja, no caso de um comércio, por exemplo? Hoje em dia as redes sociais, né, a internet ela facilita muito esse contato. Então, normalmente, você fica sabendo através disso ou do jornal. Então, assim, eu acho que um primeiro contato pode ser por aí e depois, se você perceber ou analisar, né, onde estão essas vagas, de repente procurar pessoalmente para levar o currículo, se mostrar ainda mais interessado. Se não tiver um caminho ali, que esteja uma agência, enfim, que esteja encurtando esse relacionamento. Em relação ao currículo, a pessoa deve se atentar a quais pontos? Como preencher da forma correta? Olha, ela tem que verificar, primeiro, se os dados são atuais. O que acontece muito é que as pessoas colocam dados incorretos, erros de português não é bacana, isso pode eliminar. Informações incorretas e mentirosas, colocar nem pensar. Eu já vi muita situação que depois você vai conferir as situações, vai conferir na própria carteira de trabalho e ver que não tinha nada a ver. Então, isso acaba, de certa forma, queimando, assim, né, prejudicando a imagem do profissional.
E durante a entrevista, como que a pessoa deve agir para passar uma boa imagem? Mostrar firmeza, segurança, né? Com humildade sempre, né? Mostrar que está interessada naquilo lá, mas que não está no desespero, né? Eu quero aquela frase, né? Eu aceito qualquer coisa. Às vezes a pessoa diz isso e acha que isso... Não, ela... Tem que se valorizar Tem que também. se valorizar, porque à medida que eu me valorizo, o outro vai me valorizar também. Então, tomar cuidado com isso. E as questões de aparência, né? Não abusar das vestimentas, tomar cuidado com excesso de decotes para as meninas, os meninos, cabelo curto, enfim, tudo que evitar excessos, sabe? Na questão de aparência visual, né? Quem não tem muita experiência para pôr no currículo, por exemplo, a entrevista é fundamental, né? Para mostrar motivação, vontade de trabalhar. Exatamente. E mostrar que mesmo sem experiência, ela quer, ela está almejando isso, é algo que ela quer muito, mas não no desespero, certo? E muito comum hoje as pessoas terem a sua página no Facebook e se manifestarem livremente, mas na hora de concorrer a uma vaga, os empregadores, Alexandra, eles estão de olho nesses perfis nas redes sociais? Estão. Você tentar queira ou não, a nossa vida hoje ficou pública, né? Extremamente exposta. Então, a gente tem que tomar cuidado porque, de repente, por mais que você coloque só os amigos, visualizar, sempre o amigo do amigo tem e você pode estar expondo excessivamente tua vida pessoal. Então, quais os cuidados? Evitar excessos. Excesso de balada, de bebida, esse tipo de coisa que expõe a vida pessoal. Então, assim, pode não ser bem visto, de repente, para o cargo, para a função e tudo mais. Então, evitar os excessos de exposições da vida pessoal. E falar mal do emprego anterior no Facebook? Terrível, né? Falar mal do emprego anterior, falar mal de trabalho. Eu não vejo a hora que vem as férias, né? Não suporto. Então, tipo, ver que a pessoa... indiretas, essas indiretas. Falar mal de outras pessoas, aquelas pessoas que começam as famosas frases. Tem gente que você sabe que começa com a frase, tem gente que, né? Ou seja, está atacando alguém, ou seja, tá com intriga com alguém. Não então, pega bem. Não pega bem. Se ela está conflitando numa rede social, em público, ela pode ocasionar conflitos dentro do ambiente de trabalho. É assim que o empresário normalmente tende a associar. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa. E para a gente concluir, quem conseguiu a vaga, a princípio como temporária, o que essa pessoa deve fazer para ser efetivada, de fato? Olha, é o momento de mostrar serviço mesmo, de se destacar, sabe? De se comprometer, de mostrar envolvimento, de se doar para aquela vaga. Então, assim, se você tem uma chance, nesse período de crise, de ser colocado, é você se destacar, de repente, perante os que já estão ali na vaga. Então, realmente mostrar serviço. Mesmo que você não tenha aquela experiência, ele foi contratado ali para aquele trabalho temporário, mas mostrar boa vontade, né? Não ficar preso aos horários, como a própria consultora falou, isso é extremamente importante. Tá certo, Alexandra, muito obrigada por suas contribuições. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A seguir, neste domingo, o Noroeste vai ter a chance de subir para a Série A3 do Paulista. A equipe conta com o apoio da torcida para se livrar de vez da segunda divisão do campeonato. O jogo decisivo é contra o líder Fernandópolis. Voltamos já já. Neste sábado vai ser realizado o 6º Mutirão da Mama. O evento faz parte da programação da campanha Outubro Rosa e é uma iniciativa do Grupo Amigas do Peito, em parceria com o Hospital Estadual de Bauru. As inscrições estão abertas para quem quiser fazer os exames gratuitos. Quem tem mais informações é a repórter Leire Bevilacqua. O Mutirão da Mama será realizado neste sábado no Hospital Estadual, das 8 da manhã às 3 da tarde. E quem nos dá mais detalhes é a presidente do Grupo Amigas do Peito, Clara Vasconcelos. Clara, quem pode participar desse mutirão? O mutirão não tem restrição de idade, então toda mulher que conseguir fazer inscrição pode participar. E como faz essa inscrição? A inscrição é feita, o agendamento é feito pelo telefone, é 0800 77 9000, opção 1. E as mulheres fazem a ligação gratuita. Nós informamos, alertamos que está tendo dificuldade para conseguir a ligação, mas para a pessoa não desistir. Que tipos de exame vão ser oferecidos? É um mutirão de exame clínico da mama. As mulheres passarão para o exame clínico. E as que tiverem prescrição médica, elas
passarão pelo agendamento para fazer os exames, no caso a mamografia. E as mulheres que forem detectado nódulo, no mesmo dia elas poderão fazer a mamografia, terão prioridade. Qual que é a orientação para as mulheres que não conseguirem participar desse mutirão? Toda mulher precisa fazer o exame clínico da mama todo ano, então nós orientamos que ela procure uma unidade de saúde e uma vez por ano ela faça o exame clínico, que é um exame de palpação que é feito pelo profissional médico. E todo mês ela faça o autoexame também da mama, que ela mesma faça. Muito obrigada, Clara, pelas informações. E quem quiser outros detalhes sobre o mutirão, é só acessar o site do Grupo Amigas do Peito. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. E olha que boa notícia, o mutirão abriu com 350 vagas, mas mais médicos se voluntariaram para participar e as vagas subiram para 855. Então pode ligar que ainda é possível se inscrever. O assunto agora é esporte. Neste domingo, o Noroeste tem um jogo decisivo contra o líder Fernandópolis pela segunda divisão do Campeonato Paulista de Futebol. Se vencer, o Norusca vai para a final do torneio e o mais importante, já garante o acesso à Série A3 do campeonato. Para subir, técnico e jogadores contam com o apoio da torcida. A conversa do técnico Vitor Hugo com o time do Noroeste foi longa e não é para menos. Comissão técnica e jogadores vivem um momento decisivo para a equipe. Uma vitória pode definir o acesso definitivo à Série A3 do Campeonato Paulista e uma vaga para a disputa do título da segunda divisão da competição. O jogo é contra o time de Fernandópolis e, por ser em casa, técnicos e jogadores contam com o apoio da torcida. Eu sei o que é jogar com o estádio lotado e o estádio vazio, né? Ou com poucos torcedores. Então, eu acho que é muito importante a torcida noroestina, nesse momento, se juntar a nós e brigar até o final para a gente conseguir o nosso objetivo, que é voltar à Série A3 do Campeonato Paulista. Durante o treino, o time do Noroeste foi dividido em 2 grupos. Um fez exercícios de toque de bola, focando na velocidade, agilidade e habilidade dos jogadores. O outro grupo fez exercícios de força e flexibilidade, tudo sob o sol escaldante de Bauru. Apenas Igor, o artilheiro do time da competição, treinou separado dos demais. Foram muitas voltas correndo pelo campo. O objetivo é aumentar a resistência de uma das principais armas do time. Tudo para que ele mantenha a média de 1 gol por partida no campeonato. Eu quero mesmo o acesso, né? Acho que a artilharia, isso aí é consequência de trabalho. É claro que eu quero estar sempre fazendo gol pelo Noroeste e isso aí é um prêmio individual que eu ainda não tenho. Então eu vou correr atrás também dessa artilharia e eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo aí de eu terminar essa competição como artilheiro e com acesso com o Noroeste. Além do desafio de vencer em casa e conquistar a vaga na Série A3 do Campeonato Paulista, Vitor Hugo tem outros desafios para o jogo deste domingo. A vitória é o único resultado que interessa para o Norusca. O adversário, Fernandópolis, já conquistou a vaga no acesso. Os 2 times já se enfrentaram 3 vezes e o Noroeste não venceu nenhuma. A meta é reverter esse quadro. É um time bom, time que tanto é que conseguiu o acesso com uma rodada de antecedência. Fizemos um jogo nivelado com eles lá, tivemos a chance de ganhar o jogo, infelizmente perdemos um jogador expulso com 25 minutos de jogo. Então é um jogo de igual condições, tanto a gente pode ganhar como o Fernandópolis, mas jogando dentro de casa nós vamos impor o nosso ritmo e eu tenho certeza absoluta que nós vamos sair daqui com o nosso objetivo alcançado. Qual que é a expectativa de vocês para o jogo desse final de semana? Sem dúvida, os 3 pontos, né? Que os 3 pontos nos dão a oportunidade de disputar a final e o acesso. Esse acesso tão sonhado que eu e todos os meus companheiros e todo o pessoal da comissão e todo noroestino quer. Então anote aí, o jogo do Noroeste contra o Fernandópolis é neste domingo, às 10 horas da manhã, no estádio Alfredo de Castilho. Os ingressos custam R$10 e estão sendo vendidos na bilheteria do clube ou nos postos de venda. É isso por hoje. Amanhã, por causa da exibição do futebol, Unesp Notícias vai ser às 8 da noite. Mas se você quiser nos acompanhar ao vivo, é só entrar no nosso site no horário de sempre, às 6h30 da noite. Até amanhã. Tchau. Thank you.